Na Prever FM, você começa o dia bem informado. São 7h42, hoje é segunda-feira, hoje é dia da participação do nosso amigo Dr. Rodrigo Gibim, médico do esporte, cirurgião vascular, mais uma participação do Mexa-se com Saúde. Dr. Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes, parabéns aí aos colegas radialistas, parabéns a vocês. Obrigado. E vamos conversar sobre saúde. E aí, a gente vai trocar uma ideia sobre caminhada, né? Nós tivemos o pessoal da Corrida do Coração minutos atrás aqui e da importância de uma caminhada. Eu me lembro quando a gente começou ano passado com o Dr. Rodrigo Gibim aqui e ele falava assim, né? Se você puder evitar o controle do portão, o controle da televisão e você levantar, né? Para abrir o portão, para abrir a porta, para mudar de canal, né? Você já vai estar fazendo uma atividade física. É mais ou menos isso. O Rodrigo é o inimigo do Alexa, então. As facilidades das tecnologias são perigosas, né? Eu reproduzo muito uma frase do professor Roberto Burini, né? Meu grande mentor aí na ciência do exercício, que falava que a gente vive numa sociedade obesogênica, né? A gente tem um ambiente obesogênico, né? Propenso à obesidade. Se a gente não quebrar essas facilidades que a tecnologia nos oferece em algumas pequenas atitudes do dia a dia, né? Com uma alimentação altamente calórica que nos é ofertada, como a gente já discutiu também em um outro momento oportuno, a tendência a esses depósitos de gordura desagradáveis, não só esteticamente, mas para a saúde cardiovascular é inevitável, né? Agora, a gente vai falar da caminhada, né? Botucatu é uma cidade privilegiada pelas belezas naturais. Nem tanto, né? Isso que eu ia Pensar falar. na caminhada, nem tanto, né? Isso que eu ia falar. Caminhadas, ladeirinhas, panturrilhas desenvolvidas e coxas grossas. Eu ia chegar lá, gente. Calma. Vocês me atropelaram, vocês correram. Eu sou velho, eu tô correndo, eu tô caminhando, vocês correram. Botucatu tem o privilégio das belezas naturais. Mas é muito comum você perceber que as pessoas que gostam de caminhada e de corridas na rua, né? Não na calçada, porque as calçadas Também são verdadeiras armadilhas. Sim. São verdadeiras armadilhas. Então, a importância de você caminhar, mesmo que seja no quarteirão da sua casa, é muito importante. É claro que as armadilhas existem por parte das calçadas aí, né? Então vamos lá. Como o Márcio colocou muito bem, qualquer mudança de comportamento é bem-vinda, principalmente para tirar o sujeito da insuficiência da atividade física ou do sedentarismo, né? Como gosto sempre de partir dos conceitos, né? Reforçando novamente isso, atividade física, qualquer contração muscular que leve a um gasto energético, né? Que leve a algum consumo de calorias. Uhum. Diferente de exercício físico, em que essa atividade física ela é estruturada, programada e tem um foco em melhora de alguma característica de aptidão física, saúde cardiovascular, controle do peso, enfim, melhoras, né, incrementais relacionadas à progressão física, né, ou progressão do desempenho físico, né. Então toda e qualquer caminhada é muito bem-vinda nesse intuito de movimentar o corpo, né? Ganhar saúde através dessa movimentação do corpo e diminuir esse tempo sentado ou um tempo muito estático, tempo de tela, por exemplo, que a gente sabe que também caminha e tem associação direta com os depósitos de gordura, com uma tendência mais a sobrepeso e obesidade, tá? Então, as caminhadas, obviamente, são muito bem-vindas, mas diferente do que muito se prega, né, principalmente nas redes sociais. A gente teve até uma conversa pessoal com o Márcio me mandou uma tabelinha falando em tempos e benefícios para a saúde. Isso, na verdade, é uma simplificação meio que absurda, né? O tempo, né, é relativo, né? Um tempo de 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas caminhando não é determinante do benefício da caminhada, né? A gente tende a ter durante exercícios que não digamos assim, nos geram desconforto, tá? A gente tende a trabalhar numa tradução simples do inglês, num estado de platô, num estado estacionário, tá? Então, você consegue ficar caminhando sem desafio por horas, sem interromper, antes de fadigar, né? Você vai consumindo alguma energia,
mas isso não é uma quantidade expressiva de energia e isso não leva uma grande demanda muscular, tá? Então, no intuito de ganhar uma saúde geral, de movimentar-se, ótimo, melhora, por exemplo, a circulação periférica, caminhar, uma caminhada simples, melhora muito, né? A função das veias, que eu tenho o ato de pisar, então esse ato de pisar vai estimular a compressão da planta do pé, né? Que a gente fala que é uma esponja de sangue, e isso ejeta o sangue nas veias e facilita esse retorno do sangue para o coração, né? O ato de trocar passos, né, em pé faz também com que você ajude a contração da musculatura da panturrilha, o que também facilita esse retorno das veias para o coração. Então, para a saúde vascular, para prevenir varizes, ótimo, né? Para condicionamento, não é determinante o tempo, é determinante a intensidade, ou seja, o quanto isso gera de esforço, né? Então, hoje, o que a gente tem de recomendação efetivamente para a saúde geral da população, né, de exercício envolvendo a caminhada, que tem um cunho mais dinâmico, ou seja, mais aeróbico, para gerar benefício expressivo para a saúde cardiometabólica, né? Equilibrar ali a captação de glicose para o músculo, prevenir diabetes, prevenir alguma alteração do colesterol, prevenir ainda um certo ganho de peso, enfim, ter um certo grau de desconforto. Então, uma intensidade no mínimo moderada. É aquela caminhada que você vai fazer, quando está acompanhado, não consegue conversar direito com o colega, com o acompanhante, né? Você tem ali alguma limitação. Você dá aquela parada ali para respirar um pouquinho mais forte, né? Então, a gente pode ter várias escalas da métrica desse desconforto, né? E quando a gente visa a caminhada para ter esse incremento de aptidão física, né? Para ter um condicionamento, para ter um real benefício para a saúde, a gente pode usar uma escala, que a gente chama de escala de Borg, né? Que é uma escala ali de 1 a 10, simplificada, que a gente chama de escala de percepção de esforço, é a autopercepção da pessoa. Isso para mim tá muito leve, isso para mim tá mais ou menos, ou isso para mim tá muito intenso. Por exemplo, tá caminhando e tá com desconforto para falar, ou vai subir uma ladeira. A ladeira pode ser muito intenso. Aí a pessoa pode falar, de 0 a 10, 8 para mim é a ladeira. E caminhar com passos mais rápidos ali em torno de 6, 7. Tá? Então seria uma caminhada adequada, digamos assim, para ganhos em saúde expressivos, que se ficasse ali em torno de 6 a 7, que seria a intensidade moderada. Tá? A gente pode usar outros parâmetros, por exemplo, para quem tem algum tipo de monitor, hoje é mais comum, né? Pelos relógios, né? Pelos dispositivos wireless, né? Pelos os smartwatches, enfim, às vezes monitorização do celular. Quem é um pouco mais elaborado, né, com um sensor mais direto, tipo o relógio polar, né, que tem a comunicação com um sensor infravermelho e o relógio, pela frequência cardíaca, né? Então a gente tem valores de frequência cardíaca que titulam a intensidade. A frequência cardíaca precisa subir para ter um benefício expressivo cardiovascular, né? Então, digamos assim, que aquela caminhada muito harmônica, muito confortável, muito prazerosa, de sentir o vento batendo no rosto, é ótimo para contração muscular, é ótimo para você não ficar sentado, é ótimo para ter essa interação com a natureza, com o ambiente, para socialização, mas o benefício para a saúde é muito modesto. É muito melhor, obviamente, do que ficar parado, né? Existem pessoas que migram dessa zona de conforto, depois de algum tempo de caminhada, tem uma equipe, caminhamos todo dia, eu vou começar a dar uns trotinhos, eu vou começar a correr. É muito comum isso acontecer? Eu acho que talvez seja, além do papel democrático da caminhada, né? Qualquer um pode caminhar. Veste lá um calçado confortável, adequado, né? Também não vai caminhar lá de sandália, de sapato aberto para ter alguma lesão no pé, né? Mas um tênis adequado para caminhada, é só ter a boa vontade e algum lugar plano, se for de desejo, né? Para não ter essa aumento de demanda logo de cara. Tem essa questão da acessibilidade e como exercício introdutório, né? É o que puxa muitas vezes a pessoa para ter uma prática mais regular do exercício físico. Ela se compromete, já tem um horário do dia que ela se dedica àquela caminhada. Dá uma volta no quarteirão, dá uma volta em torno do ginásio municipal, dá uma volta em torno de no INCA, por exemplo. Isso já é uma introdução, digamos assim, ao exercício físico. Isso é bacana. E às vezes a pessoa é orientada, né? Quando tem algum profissional de educação física, enfim, ou alguém que
gera essa preocupação para a pessoa. Poxa, mas mude um pouquinho, né? Intensifique um pouquinho mais isso, muda o passo, ou tentem caminhar em outro perfil de terreno, ou com mais aclive e tal, para sair daquela mesmice, digamos assim, né? Então tem sim esse papel introdutório, né? Eu acho que talvez esse seja o maior valor, digamos assim, da caminhada como exercício físico. O papel de acessibilidade, de democracia dela, só precisa da boa vontade da pessoa, e como a dedicar essa hora, né, do dia, esse momento do dia para a prática regular de um exercício físico. Tem a questão que a gente brincou com o Márcio aqui, da topografia de Botucatu também, né? Perfeito. Como escolher o lugar certo, doutor? Porque às vezes o cidadão mora num lugar que é só a ladeira, né? Então ele vai ter que descer, beleza. Depois vai ter que subir. Isso também pode, de alguma forma, trazer algum, inclusive, trauma, dependendo da idade, da saúde da pessoa. Com certeza. Muito bem colocado, André. Isso também a gente discutiu um pouquinho quando foi falar de obesidade, né? Isso também é muito documentado, que a estrutura que as cidades oferecem, né? A estrutura urbana das cidades, ela também é um determinante da pessoa ficar mais obesa, né? Então, não consegue andar, por exemplo, para chegar adequadamente a um transporte público, ao mercado que é próximo, a padaria, enfim, aí ela se priva por conta desses riscos, tudo acidentado, cheio de buraco, não oferece segurança, e aí faz pequenos deslocamentos que ela poderia fazer andando, por exemplo, com um veículo próprio, né? Então é uma preocupação em saúde pública, né? A ideia dos calçamentos, muito além da engenharia urbana, da estrutura da cidade, para poder fornecer uma proteção da população nesse local de caminhada. Eu acho que, particularizando o nosso município, é super, né? Tem principalmente a região mais central aqui, fica bem nas ladeiras, né? Então é bem difícil de estimular essa prática regular, porque a pessoa, o que vai acabar acontecendo? Ela pode até ter a intenção, mas ela vai ter interrupções. E essas interrupções determinam quebra de intensidade, né? Então não tem uma continuidade do exercício físico. Ela vai subir 2 quarteirões, vai fazer alguma coisa ali intermediária, vai descansar e depois vai continuar. Então vai tendo essa quebra, não é muito bacana. Mas, assim, como iniciativa pública, eu acho que a gente tem evoluído, né? Com a ciclofaixa, um local mais dedicado à caminhada. Que também, obviamente, limita um pouco dessa questão da acessibilidade, que a pessoa precisa se deslocar até uma área específica para caminhar. A outra questão que a gente tem que considerar são esses ambientes específicos para caminhada, né? A pessoa caminhar na rua, ela está exposta a um acidente, para passar um ciclista desgovernado, um motoqueiro desgovernado, um veículo, né? Muita gente ainda aqui em Botucatu acaba tendo essas intenções de caminhar nas rodovias, né? Mesmo nas marginais, né? Por exemplo, o caminho da Unesp, a gente vê bastante gente correndo, caminhando, particularmente na estrada que conecta a Unesp ao bairro. Isso não oferece segurança, obviamente. A pessoa está caminhando num acostamento, né? Eu acho que ainda faltam parques públicos, né? O que a gente tem aqui na cidade de parque público? Praticamente nada. A gente tem a Fazenda Lajeado, na verdade não há um parque dedicado, né? Então a gente não tem um equivalente ao Taquaral de Campinas, ao Ibirapuera de São Paulo. A gente não tem um equivalente aqui que permita a caminhada, né? Tem o INCA, né? O Inca, mas que aí também tem essa ideia de ser uma coisa mais dedicada ao alto rendimento, né? Verdade. Porque tem a pista de atletismo, agora parece que conseguimos um grande investimento, inclusive, né? Para uma nova pista, né? Uma nova pista de atletismo. Então vai ter essa situação, vai ter pessoas treinando, corrida, enfim, que é o local para isso mesmo. Tem que ter esse local para ter esse alto rendimento, os projetos sociais, tudo que estimule o exercício físico, né? Para desenvolvimento de atletas, enfim. Então acho que ainda falta essa questão de talvez ter esse local público, né? Um parque aí dedicado a essa prática de exercício físico seguro num ambiente calculado para isso, com pista demarcada, quilometragem demarcada, né? Os acidentes calculados, então aclive e declive e tal, para ter esses desafios, né? Da caminhada em ambiente seguro, com um terreno adequado, né? Que permita
não ter agravos, por exemplo, ortopédicos, como o André colocou muito bem. O Parque Municipal poderia ser um dos atrativos, mas é uma armadilha. Se você vai entrar pelas trilhas ali, você corre. Então, essa sério risco, é uma né? questão mais de interação com a natureza do que um local para exercício físico, né? Mesmo. Então, hoje, o que a gente tem, basicamente, tirando o Inca, são as quadras, né? Talvez a Praça da Juventude, campos de futebol. Tem usado muito. Isso, o ginásio municipal, o entorno. Ideal, né? Que ainda é um ambiente, né? Tem academia ao ar livre ali também, e também é um ambiente favorável à prática do exercício físico, mas não é absolutamente assim um ambiente dedicado propriamente ideal, a né? isso. Não é o ideal. Eu tenho visto, às vezes, meio-dia e meia, as pessoas caminhando. É um horário terrível, ainda mais nessa época de calor excessivo. Quer dizer, as pessoas perderam um pouco da noção do horário certo. Ah, eu não posso, à noite eu não posso, de manhã eu não posso, eu posso na hora do almoço. E aí... Complicado, né? Precisa ser uma coisa muito ponderada. A gente tem várias preocupações, além, né, do exercício no calor. A gente falou, na época das temperaturas baixas de exercício no frio, a gente pode fazer mais ponderações do exercício no calor. Mas tem questões relacionadas à hidratação, vestimenta adequada para permitir a troca, sudorese. Tem as questões da exposição solar, que fica mais intensa, então a pessoa teria que usar um protetor solar para minimizar o risco de câncer de pele, né? Que é uma coisa que sempre chama atenção pela exposição solar nesse horário, né? Então, seria possível, mas melhor evitável, né? Melhor ser evitado esses horários, considerar esse horário aí perto das 11 horas até 1 hora da tarde, 2 horas da tarde e tal, uma exposição solar excessiva, um calor excessivo e extremos de idade, particularmente população idosa, fica bastante vulnerável à desidratação e em outras intercorrências, né? De, por exemplo, manutenção da temperatura, né? Tendência a subir demais a temperatura, ter a famosa insolação quando faz o exercício nesses momentos do dia, né? Precisaria também ter mais acesso à sombra, entender as limitações do corpo, né? As pausas, os locais para hidratação, porque não necessariamente a pessoa que vai caminhar vai levar uma garrafinha de água, né? Então teria que ter um local adequado para ela se hidratar, aí teria uma garantia maior de segurança em praticar o exercício nesses horários, senão realmente não é o melhor horário para praticar. Para a gente encerrar, a gente tem percebido, né, que nós temos, principalmente depois do primeiro semestre, inúmeras corridas aqui em Botucatu. Até o final do ano a gente vai ter, acho que quase uma dúzia, né? E muita gente optando dentro dessas corridas também pelas caminhadas, né? E tem um número considerável de pessoas que participam dessas provas e preferem só caminhar. Isso também é bastante positivo, né, doutor? Eu acho que é bacana e é integrativo, né? Esse que é o propósito dessa corrida. Muitas pessoas se perdem no conceito da corrida, né? O indivíduo que não tem essa familiaridade com o exercício, que não tem essa instrução, ou tem essa característica em outras áreas da vida de ser muito competitivo, ele entende que a corrida é a competição com outras pessoas, né? E veja, a gente está falando ali aqui no caso de Botucatu, de 1.800, 500 pessoas. Você não está competindo com ninguém, né? Você tem que entender que a sua competição é com você mesmo. É esse que é o intuito de estimular a corrida, né? Estimular o exercício físico para autopercepção de capacidade. Eu acho muito integrativo e democrático ter a caminhada junto com as corridas, porque a pessoa faz o trajeto, ela participa do evento, ela ganha o material esportivo, né? Ela tá lá naquela muvuca que é bastante motivacional e ela entende a capacidade física dela, né? Eu acho que a gente tem que começar a quebrar aquele conceito de falar assim, minha meta é fazer uma maratona, minha meta é fazer uma meia maratona, ou minha meta é correr 5 quilômetros em tanto tempo. Quer dizer, você tem o preparo para fazer isso, né? Então é muito mais honesto consigo mesmo, e entendendo que a sua competição é com você mesmo, né? Se eu tenho uma meta de fazer uma meia maratona, eu tenho que estar preparado para fazer essa meia maratona e me dedicar o tempo necessário a perceber, olha, eu estou preparado para fazer uma meia maratona, né? Ou eu estou preparado para correr os 5 quilômetros. Então, quanto mais fracionamentos de intensidade existem nessas competições,
mais positivo para trazer mais pessoas, para estimular a prática regular do exercício físico. Então, caminhada, corrida de 3 quilômetros, de 5 quilômetros, de 8 quilômetros, de 10 quilômetros. Se pudesse ter tudo isso dentro de uma única competição, muito bacana, porque aí a pessoa, né, com bom senso, ela vai se destinar àquilo que ela está preparada e está ótimo, né? É isso, é a competição consigo mesmo e não com os outros 500 competidores. Porque numa corrida, e é a pessoa que já tem essa familiaridade, que não tem esse preparo efetivo competitivo, ela entende que fazer parte de uma corrida é o tempo todo você ultrapassando alguém e alguém te ultrapassando. E ok, é esse o propósito, né? Porque vão ter os mais preparados e os menos preparados. E você com você mesmo, né? Então eu acho que essa que é o bacana do exercício físico. Quando você entende que a ideia é gerar a melhor versão de você e a competição é com você mesmo e não com o coleguinha do lado. Doutor Rodrigo Gibim, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e a semana que vem contamos com a sua presença novamente. Eu que agradeço, obrigado à audiência de todos e estaremos aqui a semana que vem novamente. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.